Mais uma vez, um prazer estar aqui com todos vocês. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Não vamos contar simplesmente 2 casos de reencarnação, porque nós temos milhares deles, né? E que iria acrescentar isso, né? Mas o propósito aqui é mostrar 2 propósitos. O primeiro, nós vamos falar de 3 autores que defenderam, porque alguns deles já desencarnaram, né? E pregam a reencarnação, descobriram, se convenceram da reencarnação e nem nunca foram espíritas, né? Então esse é o primeiro detalhe que nós gostaríamos de destacar, para não estar sempre falando das mesmas pessoas, né? Nós falamos de Allan Kardec, Bezerra de Menezes e tantos outros, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, e todos eles, claro, são todos reencarnacionistas, são espíritas, obviamente, sim. Talvez seja obviamente, mas nesses casos aqui não, né? Nós vamos ver como que eles começaram a acreditar na reencarnação, né? Esses 2 exemplos que eu peguei são deste livro aqui, ó, né? Reencarnação, do Roy Stima, só para vocês verem quem está aqui para verem um livro, né? Mas está aí, ó, o nome do livro é Reencarnação, Histórias Verdadeiras de Vidas Passadas, foi lançado em 1997. O autor é esse Roy Stima, né? Já bem idoso hoje, né? Ele é um pesquisador britânico e ele tem consultório psiquiátrico e trata seus pacientes, por meio de regressões, né? Hipnose e TVP, que é terapia de vidas passadas, muito utilizado por vários desses nossos profissionais, né? Esse livro, né, ele é composto de várias histórias, não apenas do Stima, esse autor. Ele fez uma compilação, né, de outros autores, de pessoas que lembram vidas recentes, né? Se vocês um dia tiverem a experiência, tiverem oportunidade, vocês vão notar algumas histórias que ele narra ali, de crianças que nasceram 5, 10 anos depois que desencarnaram, voltaram à vida e se lembraram, eles eram mãe, e de repente, ainda quando criança, se lembrava de que, não, peraí, mas eu tenho outra família, eu tenho filhos. Aí começava a dar nomes, e começava a dar referências, não, porque aquele senhor eu conheço, muitos dessas histórias, pessoas que se encontravam na estação do trem, na rodovia, em parques. Mas eu conheço, aquele é meu tio, aquele irmão do meu pai. Assim, sabe, mas como? Você nunca viu? Né? E aí ela, não, mas eu já vivi em outras vidas. Aí até que de tanto falar, as famílias reuniam e levavam essas crianças aonde ela estava falando. E esses homens que fizeram essas compilações, sim, não estiveram lá na época. Tá? Então, vamos só tomar um pouco de cuidado, né? Para nós não cairmos de cabeça achando que aquilo é verdade e que não nada mais do que aquilo, tudo que existe isso agora. Não é bem assim. Né? Por quê? Eles fizeram compilações de histórias que eles chegaram lá nas famílias 10, 20 anos depois dos acontecimentos. Veja como são as coisas, né? Se nós criticamos, colocamos um pé atrás de tudo que se traz, por exemplo, dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, coisas que só depois de 500 anos vividas é que foram ser escritas, né? Nós criticamos um pouquinho, assim, cuidado, pode ser que houve muitas inclusões em toda essa história, que não era bem assim. Se nós dizemos isso, nós temos que ser criteriosos com os livros que nós tratamos aqui também, né? Nesse caso aqui, eles fizeram compilações, muitas delas foram recentes, mas mesmo assim, meus amigos, uma família que narra um acontecimento pode simplesmente enfeitar, pode mudar, pode fazer criações, né? Então, há críticos em cima desses livros, só para vocês ficarem sabendo. Sim, eles são muito contestados em outras áreas aí, né? Mas esses escritores, esses autores, eles provaram para eles mesmos, né? Que independente de estarem lá ou não, tudo que eles descobriram, que ficaram sabendo, comprovaram para eles realmente a essência da reencarnação, né? Como eu falei, eles conhecem pessoas, né? E os principais autores que ele cita aí, ele mesmo, né? Roy Stima, o Ian Stevenson e o Brian Weiss. Brian Weiss tem até aqui alguns livros aqui na nossa janela, ali na nossa estante. Agora, o Steve Inverson,
Quem trabalha com reencarnação, quem fala de reencarnação e tal, não tem como não conhecer. Ele foi o maior de todos, ele fez experiência aqui no Brasil, inclusive. Um dos casos que eu vou falar aconteceu aqui no Brasil, né? Então ele andou pelo mundo todo e coletou, e ele fazia todos os tipos de critérios, usava todos os critérios para comprovar o mais próximo possível da verdade, né? Então, e outra, como ele fazia terapia de vidas passadas também, né? Ele tinha como chegar muito mais próximo disso aí, né? Aqui, o Roy Stima, esse que escreveu o livro, um pouquinho sobre ele dizia, como vocês estão vendo aí, ele era aluno, né, de uma escola e tinha um professor de religião, o tal do reverendo. O reverendo tinha uma religião lá. E o reverendo, no momento, falava sobre que o Mar Vermelho, né, Moisés atravessou o Mar Vermelho pela graça divina, que levantou o cajado, separou o mar, aquela coisa toda, passaram os israelitas, tal. E aí falava também daquela sarça ardente, né, que queimava no deserto, que Moisés falava que aquilo era milagre de Deus e tal. Lindo, depois que acabava a aula, ele reuniu o pessoal, gente, esquece tudo isso. Esquece tudo isso, tá? Isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar lá na escola, porque senão eu sou expulso. Mas, a verdade é que isso não é o Espiritismo que está falando, tá? Isso é o livro do Roy Stima. Ele contando sobre a vida dele. Então, gente, esse reverendo aí falou, olha, havia um certo momento naquela região, aquela parte do mar, que quem conhecesse bem a região, poderia atravessar várias pessoas durante 3, 4 horas, que o mar era rasinho. Se passasse o horário, ele invadia. Então, pessoas que conheciam, então esquece, não foi milagre de Deus, isso eles falando, né? Quanto à sarça ardente, ele não contou, né? Ele não contou no livro o truque que, segundo ele, Moisés utilizava para fazer aquela sarça arder sem consumir, colocando isso tudo em nome de um Deus, de um milagre, percebe? Mas isso, como a gente estava, quero relembrar mais uma vez, né? Enfocar que não é a doutrina espírita, né? Que está passando isso assim, de primeira mão, né? Isso é a autobiografia do Roy Stima. Foi daí que ele se interessou pela religião, foi daí, peraí, então que coisas, eu posso descobrir coisas também, se naquela época as pessoas faziam isso, aí ele começou a se interessar. Tanto que ele foi visitar uma médium famosa em Londres, né? E essa médium, ele disse que ele inventou um monte de coisa, ele deu nome falso, simplesmente falsificou tudo, mas não adiantou nada. E os espíritos que estavam perto dela, olha, meus espíritos estão aqui, meus guias, estão dizendo que você está escondendo a sua realidade. Aí ele já ficou quieto, né? E aí falou coisas para ele que ele sabia que... não, eu tenho certeza que não é isso. Não, o pai do seu amigo desencarnou de câncer, faz não sei quanto tempo, aí ele não quis falar nada, porque ele reencontrou você, já não tinha mais ver nada. Não, ele está vivo. Então. Até que ele voltou para o consultório dele e conversou com um amigo, de fato, o amigo confirmou. Tudo o que aquela médium disse, segundo os espíritos daquela mulher, que eram os guias dela, que eram os mentores espirituais. Ora, ele então começou a fazer, estudou psiquiatria, né? Se formou e começou a trabalhar em cima da terapia de vidas passadas e tal, para buscar a comprovação da reencarnação. Lembrando, mais uma vez, que nenhum desses três era espírita, tá bom? Aqui eu já falei. Para falarmos de reencarnação, nós demoraríamos aqui semanas e semanas e meses. Que reencarnação, como nós costumamos falar, é a pilastra mestra, né? É a coluna mestra que segura a doutrina espírita. Que segura a doutrina espírita em termos. Por quê? Independente dos brahmanes, dos Vedas, do taoísmo, do sufismo, do judaísmo, do Kabbalah, da judaísmo que acredita em reencarnação, do espiritismo, do budismo e de qualquer outra seita ou doutrina que defende a reencarnação, independente delas, a reencarnação é um fato real. É a única que explica as diferenças da vida, as divergências sociais, climáticas, anatômicas, baixo, velho, gordo, magro, feio, bonito, mulher, homem, trans. Tudo isso nós temos explicação somente através da reencarnação. Tá? Ou seja, não precisaria que essas doutrinas trouxessem a reencarnação para nós, mas ainda bem que trouxeram. Sabe por quê? Porque talvez demoraria mais para que a gente chegasse a esse veredito. É essa a questão. Muitos espíritos vêm para impulsionar o andamento do progresso do homem. Assim foi Tomás, o Thomas Edison, mais de 1000 experiências que ele fez para chegar à luz,
essa lâmpada. Nós tivemos vários outros grandes líderes que doaram a sua vida, esses novos aí da informática, para que nós tivéssemos um impulso no progresso. E é isso mesmo, Moisés foi um deles, Jesus, todos os avatares e messiânios, e Messias. Então, só para entender que tudo é trazido para nós, e às vezes com um empurrão, porque se deixasse que essas doutrinas não trouxessem, se evitasse que elas trouxessem, nós estaríamos muito, muito longe ainda do que estamos, né? Então, por isso que nós agradecemos a todas elas, fazemos uso bom de todas elas que nos trazem as coisas boas, porque, de repente, nós sozinhos seria muito mais... Assim aconteceu também nos primórdios da civilização, né? Tivemos visita de outras pessoas de outros mundos para impulsionar aquele símio, aquele homem primata que mal saía, né? Do primitivismo ali das cavernas, tá? Tudo isso foi elaborado pelas mãos dos espíritos formadores e guiadores, líderes dos planetas, em nome de Deus. Então, essas experiências que ele anotou, a maior parte é lá na Índia, né, Paquistão, Sri Lanka, são países que viveram e vivem muito ali a reencarnação presente, né? Como eu te falei, tá vendo aquela fulana ali, ó, ela na outra vida, ela era fulano lá, ou seja, eles conhecem muito, isso é muito normal. Nós ainda temos muita dificuldade aqui, né, no Ocidente, para esse tipo de crença, porque nós ainda precisamos de passar por alguns degraus ainda, né, mas tem muitas civilizações que já estão bem mais adiantadas nesse quesito do que nós, tá? Então, um dos casos é desse Ian Stevenson, e ele fala que é uma menina, né, que ela nasceu ali em 1902, no Brasil, mas ela não gostava, né, da vida que tinha, né, sempre criticava os pais, a sociedade, por ser mulher naquela época, era muito mais difícil obter liberdade, e dependendo do local e da família, pior ainda. Tinha gente que tinha um pouco de liberdade, digamos que em 1900 e pouco, aqui em São Paulo, na capital, fosse um pouco mais liberal, mas se morasse em interiores, lugares recônditos, a situação, nós sabemos que era muito mais complicada, né? A filha só podia sair, né, acompanhada dos pais, e quando ia casar, ia conhecer, muitas vezes conhecia o noivo uma semana antes, às vezes até no dia do casamento, e os meninos já eram um pouco mais... tinha mais liberdade, e aqueles que não tinham, fugiam de casa. Eu tive 3 tios que fugiram de casa, nunca mais voltaram, quando tinha 15, 16 anos. E aí se explica mais ou menos essa situação machista, patriarcal, que os pais impunham. Como as mulheres não podiam fazer isso, né? Então ficavam. Mas ela disse que até que houve vários pedidos de casamento que ela rejeitou, porque ela não gostava. E ela dizia, na outra vida, né, eu quero nascer um homem, que assim eu vou ter liberdade, né? E ela, como ela ficava sempre ali dentro de casa, ela começou a se aperfeiçoar em costura. E aprendeu a costurar, e com o pai dela até compraram máquinas de costura, e ela ficou especialista em costura, né? Ensinava todo mundo e tudo, né? Só que, com o tempo, né, como vocês estão vendo aí, ela acabou, com 19 anos, se suicidando. Tomou um veneno, que eles falam que é um arsênico, e os médicos, na época, recomendaram que desse para ela bastante leite. Diziam que o leite era um antídoto, que reconstituía, tirava e cortava o efeito do veneno. Mas não durou muito, alguns meses ela não suportou e morreu mesmo. Mas ela tomou muito leite, Deram leite para ela assim, porque se leite é um antídoto, vamos tomar leite para ver se a gente recupera a vida da nossa filha. Era assim que ela, né, que eles pensavam, né? Não teve jeito, né? Desencarnou, mas um ano depois desse desencarne, a mãe dela começou a receber mensagens espíritas, mediúnicas. Olha, tem uma criança que está passando uma mensagem, um espírito, diz que se arrepende de ter cometido suicídio e que quer voltar na sua família. Né? Até um recado dizia, mamãe, aceite-me como filho. Por favor, ela queria vir como filho. Veja, a gente fala, mas normalmente a doutrina espírita, ela acaba pregando que, normalmente, que se sabe, demora 50 anos, não, 70 anos, não tem prazo para reencarnar. Se nós desencarnamos com 90, 100 anos, sei lá, né,
Aí é mais difícil para nós mesmos retornar, porque não há necessidade nenhuma. Acabamos de passar por uma experiência. Tá? Por que eu vou retornar tudo de novo num mundo que praticamente está igual? Eu não vou ter nenhum acréscimo, não vai ser bom para o meu espírito. Aí, por nesse esquisito, a gente fica um pouco mais de tempo, retomando e tal, repensando, revendo e tal. Agora, uma criança, né, que muitas vezes, até abortada, por exemplo, que não tem noção do que tinha, não tem noção de nada, ela volta, pode voltar imediatamente. Né? Ou por algum motivo, uma doença que foi uma prova para os pais, né? Essa criança não teve nenhum pecado e não teve nenhuma consciência de que onde estava. 2 aninhos e tal. Então, ela vai reencarnar. Reencarna, pode ser de 2 anos, não importa, né? Não existe regra para isso, né? E eles constataram que muitas dessas reencarnações lá, e aqui também, só que a gente não sente isso, né? E aí, mas essa mulher, ela já tinha tido 10 filhos, né? E disse, não vou ter mais filho. Isso é bobagem. Só que ela engravidou e teve um filho. Colocaram o nome de Paulo, em 1923. Mas olha que interessante, né? Era a reencarnação daquela mulher que se suicidou. E ela queria vir como homem. E olha o que aconteceu. Ela realmente, né? A própria família acabou observando, né? As características da filha. Olha, realmente, né? Então aquelas mensagens tem tudo a ver. Deve ser a nossa filha voltando mesmo, né? E só que é o seguinte, não gostava de usar roupa, né? De menino. Como assim? Ele pede para vir como menino, chega e não quer vestir roupa de menino. Aí tá de brincadeira, né? É espírito rebelde também, né? Você vê, gostava de bonecas, né? Não queria saber de menino. Então, assim, para a gente ver que quando o espírito ele precisa de várias encarnações. Essa coisa que é a doutrina espírita, que muitos criticam, e a gente tem que dar o braço a torcer, que o espírito, a reencarnação, ela serve para... é mentira, porque se ela serve para evoluir o espírito, a pessoa, por que o mundo está cada vez pior? E às vezes a gente não tem resposta para isso. Só que as evoluções, elas ocorrem de gota a gota, né? É como se você pendurasse um copo de ponta cabeça e deixasse uma gotinha. Cada gota daquela é uma encarnação. Então ela vai tirando aquela sujeira aos poucos. Então eu preciso de várias encarnações. E muitas vezes é imperceptível o meu sucesso, o meu progresso. Eu tenho uma habilidade, talvez, em alguma coisa, alguma em outra, eu vou treinando aos pouquinhos, talvez eu nem sei de onde eu vou tirando. As pessoas sempre têm alguma coisa, sempre sabem fazer mais do que o outro. Olha, você é bom para escrever, você é bom para cantar, para falar, para ouvir, para escrever, né, para anunciar, para dirigir, né, para mexer no computador. A gente traz essas habilidades, a gente vai desenvolvendo. E a gente não nota que muitas de nós, cada um tem uma coisa melhor. Olha, pede para aquela pessoa, isso aí não, vou ter que falar com o fulano. Nós temos essas características, mas ele é muito devagar. E às vezes nós não percebemos essa evolução em nós, porque demoram várias encarnações. Então uma pessoa dessa vai vir quantas encarnações para poder se achar? E olha que ela se suicidou e teve a autorização, né, teve a benevolência, a misericórdia divina para reencarnar. Agora eu vou cumprir meu papel, né? E aí ela vem e começa a ser rebelde, né? Não quer aceitar mais, né, aquele corpo. Aí nós podemos pensar, né? A vida é uma aceitação? Simplesmente? Não é. Mas nós precisamos entender que nós precisamos vencer com aquilo que temos. Não é para sofrer. O Espiritismo não explica, não ensina o sofrimento. Muito pelo contrário, esses dias mesmo a Débora esteve aqui e fez uma bela palestra sobre como deixar de sofrer. Lembra? Como livrar do sofrimento? Então por que se fala por aí que o Espiritismo prega o sofrimento? A gente escuta muito, porque isso é a prática para ensinar as pessoas a sofrer, que nasceu assim. Não, nós falamos exatamente o contrário, né? Nosso destino está nas nossas mãos, nós podemos mudar isso. Só que aquilo que nós não podemos mudar, o que nós temos que fazer? Lutar para entender e superar. Não aceitar simplesmente de mãos abanadas, de mãos cruzadas, entendeu? É nesse sentido. Então, nós não nascemos para sofrer, não nascemos para ficar parados, e nós escolhemos. Por que nós falamos que às vezes nós precisamos aceitar? Porque nós escolhemos determinados caminhos. Ela não escolheu aqui para vir menino, ela pediu para vir menino. E olha o que está acontecendo com ela. Está rejeitando todas as características masculinas, porque ela está se lembrando da vida anterior, que ela viveu 19 anos como mulher.
Esse menino, por incrível que pareça, olha o que ele sabia fazer, costurava melhor que as irmãs. Precisa saber por quê? Não, né? Na vida anterior, como nós falamos, a menina ela era exímia costureira. Então ela já veio com essa habilidade, tá certo? Então diz que ela, inclusive, ensinava as irmãs mais novas, velhas, até tinha empregados, tinha confecção lá, ela ensinava, né? Diz que teve uma vez que a irmã dela está tentando colocar a linha numa agulha, ela com 4 anos, falou, me dá aqui que eu faço isso. Fez uma facilidade. Mas de onde você aprendeu isso? Não sei, eu sei fazer, eu sempre soube. Então ela não tinha consciência de que ela sabia da vida anterior, né? Só que um detalhe que foram percebendo, que conforme ele foi crescendo, esse menino, foram desaparecendo as características femininas, ele se tornou homem. Tanto é verdade, né, que ele serviu o exército. E aí, uma coisa engraçada também que a família passou para esses autores, é que ele não gostava de leite, não tinha quem fizesse ele tomar leite. Por que será? Uma vida tão recente, onde ele foi entupido de leite para tentar tirar o problema do arsênico, ele estava saturado de leite. Veja, que muitas vezes, aí, não é porque, se tem alguém que não gosta de cebola, que não se entupiu de cebola, não levou a cebolada na cabeça, não, né? Existem muitas coisas para nós aqui, que a nossa empatia, né? A nossa falta de gosto mexe muito com o nosso paladar, com o organismo, que é formado onde nós nascemos, que não conhecia, eu não como coisas que eu não conheço, né? Porque falta de aprender a degustar, né? Minha família não come tamarindo, eu adoro, né? Se trouxer aqui, acho que uma pessoa vai gostar, mas é da minha área, eu conheci no mato tamarindo e adorei. E assim são as coisas do nosso paladar, não quer dizer que é porque de outras vidas, né? Mas no caso dessa pessoa, né, ela tinha aversão, não tomava leite, e aí nós vamos entender muitas coisas que muitas vezes nós não temos aptidão por falta de habilidade trazida do passado, né? Mas aí, esse rapaz, depois que ele pegou tuberculose, né, mas se sarou, se alistou, né? Só que lá por volta de 1976, o que aconteceu com ele? Tomou veneno de novo e se matou. Nossa, né? A pessoa teve 2 oportunidades e se matou. Nesse caso aí não teve jeito, tomou um remédio mais forte lá e acabou suicidando. Qual é a conclusão que nós tiramos? Quantas oportunidades nós queremos? E quantas nós aproveitamos? Percebe? Aí para nós é um chamado. Estou eu aproveitando a vida que eu tenho hoje? Eu agradeço? Eu falo mal, eu xingo, eu não quero. Eu caio em depressão e vou me suicidar? A troco do quê? Onde está a nossa força? Ele não pediu para vir. Quando nós pedimos, quando nós nascemos, nós temos essa nossa incumbência. Nós temos um compromisso muito grande, né? Então, abrir mão do nosso propósito como filho, como pai, como avô, como líder de qualquer situação, de partido, de centro, de qualquer igreja, quando nós abrimos mão, é porque nós esquecemos do compromisso que nós assumimos no plano espiritual. E além do mais, é fugir de nós mesmos. Aí sim, nós vamos chegar lá, será que eu posso voltar? Não é todo mundo que vai ter essa graça. Nós temos várias oportunidades. Calma, vai entrar na fila, para quando tiver tempo, aí sim. Aí a gente vai ficar lá, se remoendo uma oportunidade que a gente teve aqui. Então é nesse sentido que essa história que ele coletou, e eu peguei, que ensina para nós. Primeiro, né, que nós... porque só ela, quando era mulher, tinha mais 5, 6 irmãs. Já começa daí, né? Então, são fraquezas que nós já trazemos de outras vidas, né? Não se formou. Por isso que ela vai ver mais 10 encarnações, talvez passar na isso, e vai evoluir, talvez um nada. Não vai regredir, não vai, mas vai estacionar. Até que vem algo para impulsionar, ela fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo e perdendo tempo e tal. Aí ela vai ver pessoas que viveram com ela na família, em outros mundos, sendo transportados, mas era minha irmã. Mas você atrasou, você ficou no seu marasmo, né, achando que tudo era coitadinho, que tudo era sociedade, e você não abriu, não fez a sua parte. E aí ela vai começar, por esse motivo, então vou correr para ver se eu alcanço, se eu recupero o tempo perdido em todas as minhas vidas. Tá? Então esse é um exemplo que houve aqui no Brasil, né, e que ele coletou, e que traz esse exemplo para nós, né. Vamos ver se quantos de nós, né, eu não quero mais saber, eu vou morrer mesmo, eu vou me cuidar. Não.
A vida para nós, ela é eterna enquanto nós estamos aqui. Nós não sabemos o que nós mesmos pedimos para nós. Então, tudo que nós pudermos fazer, inclusive os suicídios involuntários, né, que nós fazemos, isso aí todos nós fazemos, tá? Não tem que acusar a mão para ninguém, todos nós fazemos, né? Dormimos mal, um suicídio. Estamos tirando parte da nossa vida. Fumamos, bebemos demais, trabalhamos demais, né? Tudo isso, né, nós estamos tirando um pouquinho da nossa vida sem saber. É um suicídio involuntário, certo? Então, espero que tenha sido aí para a gente poder tomar isso como base. O segundo caso, é um pouco mais bonito, um pouco mais feliz, né? É do Brian Weiss. Esse homem, ele é, né, também um norte-americano, ele é um psiquiatra, né? Ele também trabalha com a mesma área, terapia de vidas passadas, não é espírita, tá? Eu fiz questão de trazer 3 que não são espíritas, tá? Não foram, né? Para a gente passar, né, essa ideia de que não é só no espiritismo que se fala de reencarnação, né? E ele, a única, vamos dizer assim, que a especialidade dele, na verdade, é que ele acredita muito, sempre acreditou em almas gêmeas. Então, a historinha que eu peguei dele tem uma tendência para falar de almas gêmeas, não é o nosso assunto, né? Até porque nós, da doutrina espírita, temos um ponto. A doutrina espírita, bem que a gente diga a verdade, a doutrina espírita, baseada nas obras de Allan Kardec, né, traz definições sobre almas gêmeas, né? Que algumas pessoas já viram aqui, me lembro, tinha pessoa aqui que já subiram aqui, esse foi a Débora, alguém falou sobre almas afins, né? E, na verdade, a doutrina espírita, ela não defende essa alma gêmea que uma pessoa nasceu para ficar eternamente com a mesma, e vai para o Egito, vão os dois, e vai para a Bahia, vão os dois, vai nascer sempre junto. Não, isso pode até existir 10 vezes, podemos vir até em 10 vidas juntos, mas nem sempre como marido e mulher, pai, filho, mãe, tipo, como até o exemplo que eu vou dar agora. Mas nós temos um fim. Enquanto nós não terminarmos esse nosso compromisso juntos, nós estaremos juntos. Mas isso não quer dizer que é alma gêmea. Pode ter chamado de alma gêmea durante aquele período, mas logo, quando nós finalizarmos a nossa missão, cada um vai para um lado e vai ensinar o amor que eu aprendi com ele aqui, e ela vai ensinar o amor que aprendeu comigo, ensinar para outros mundos. É isso. Porque o amor entre os dois vai ser telepático. Né? Não vai precisar mais ficar reencarnando, porque não existe essa alma gêmea, pelo menos dentro dos princípios da doutrina espírita. Há que se muito estudar sobre isso, né? Tal, mas hoje a gente não vai tocar nesse assunto. Bom, qual é o caso desse Brian que ele colocou? Tinha um paciente dele, né? Era mexicano. E ele fazia consulta nesse consultório lá em Nova York, né? E ele, várias vezes, todo mês ele ia lá, contava uma história. Qual era o propósito do Brian? Unir almas gêmeas, encontrar pessoas, tal, né? Mas a finalidade também era de sanar fobias, medos, aversões, né? A regressão tem muito disso. Então, a pessoa que não pode ficar num lugar fechado, o que será? Aí ela voltava, quando chegava lá, na fase de infância, ela percebia que a mãe dele esqueceu ele dentro de um caixote, lá onde ela, sanado aquilo, fazendo aquilo, ele fazia um tratamento, e a pessoa não tinha mais essa claustrofobia. Assim é natação, várias coisas, né? Que esses trabalhos de terapia de vida passadas ajudam, né? Mas o Brian, né? Ele tinha mais uma especialidade em alma gêmea, então ele estava sempre procurando esse lado, né? Também acreditando na reencarnação, né? Como sempre acreditou. Esse homem mexicano falou para ele, assim, não, mas eu quero ir mais longe. Eu não quero ir só para a minha infância. Eu quero ver se consigo ver para outras vidas. Aí ele falou, tudo bem, vamos lá. Aí ele conduziu. E ele se via no Império Romano. E ele se via sendo amarrado num cavalo, sendo puxado pelos soldados romanos, e depois de bater a cabeça lá em tudo quanto é lugar, deixou esse homem, aqui, ó, jogou nos braços da filha dele para morrer, nos braços da filha dele. Eu vejo isso, uma coisa engraçada, parece que sou eu, ele falava, não é possível, não é uma coisa estranha, né? E aí, esse Brian tinha uma cliente que também, né, começou a relatar essas coisas. Aí ela foi também lá e falou, olha, eu vejo no período romano, um homem, parece que era meu pai, que eles arrastavam e depois deixavam nos meus braços para morrer.
comigo. Mas ele não se atinou para isso, não. Fazia tempo que tinha visto o homem. Não, isso aconteceu. Quantos casos não se contaram no Império Romano? Quantas crueldades aconteceram? Então, quem volta lá, todos nós voltamos, também nós vamos ter história para contar. Isso é normal. Então, ele não era nenhum segredo, não era novidade para ele. Então, ele levava isso para a normalidade. Só que, uma hora caiu a ficha. Falei, peraí, tem um homem que está falando a mesma coisa. Aí ele chamou as fichas lá e falei, como é que eu faço para unir essas pessoas, né? Mas se ele era pai e filha, agora não dá mais para ser pai e filha, se eu for unir ele, né? Aí, então, ele ficou sem saber como que isso acontecia, porque eles não são espíritas, percebe? Nós estamos analisando o caso do lado do ponto de vista espírita, mas eles escreveram simplesmente os relatos. Né? Você pode ver que não comenta nada, simplesmente escreveram, né? E aí, de propósito, ele marcou uma consulta no mesmo dia, os dois, quem sabe, os dois vão se reencontrar, vão se olhar e vão se lembrar um do outro, né? E ele marcou e tal, só que não deu certo, né? Mesmo ali na sala de espera, um bateu o olho no outro, mas parece que foi embora. Ele ficou chateado, puxa vida, minha tentativa não deu certo. Mas aí ele fala, olha, mas como eu sempre acreditei que vai acontecer, eu esperava alguma coisa. E aconteceu, né? Diz que eles foram viajar, né? E ele preocupado, porque esse mexicano ia voltar para o México e não ia encontrar, né, a outra parte, que ele julgava ser a alma gêmea, né? E aí, mas só que no aeroporto, quando ela chegou no aeroporto, o avião dela já tinha saído. Ela chegou atrasada. Então ela teve que embarcar no voo seguinte. E no voo seguinte, quem que estava? O mexicano. Mas eles não se conheciam. Sentaram, por acaso, né, na mesma poltrona. E aí, a hora que um olhou para o outro, falou, peraí, mas acho que eu vi você em algum lugar, né, essa semana. Falei, é verdade, também. Ah, não foi no consultório do doutor Braia? Falei, é. Aí eles começaram a conversar, entenderam, né? Porque começaram a falar da vida, né, e tal. E aí entraram em contato com o doutor Braia. E ele falou, não, é verdade, então vocês se reencontraram, então eu tinha certeza que vocês encontrariam, né? Porque esse é o meu trabalho. Aí, diz a história, né, diz que eles se casaram. Olha, de pai e filha, nessa vida, ficaram de marido e mulher. Tiveram filha, esse doutor foi até ele lá no México, foi ter padrinho, ficaram famosos, ficaram amigos. O que essa história tem para nos ensinar? Veja, eles não comentam nada, porque eles não são espíritas. Eles apenas relatam o caso e acham interessante e tal, e está provando a reencarnação. Quantas vidas nós tivemos, nós podemos vir como primos, como amigos, pai, filhos, tio, sobrinho, pessoas que geralmente nas famílias tem aquelas que são mais próximas, até uma pessoa do banco, da empresa, do escritório, do futebol, do centro, sempre temos uma afinidade. Essa afinidade, para nós, ela traz essa reminiscência do passado. Algumas perguntas de Allan Kardec, que ele fez através do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, sobre lembrança, esquecimento do passado. O que as pessoas perguntam, né? Falam, não existe reencarnação. Eu queria acreditar, mas os espíritas falam, como se fosse só o espírito que acreditar na reencarnação, né? Mas não dá para acreditar. Por quê? Porque, para ser justo, eu teria que lembrar da vida passada. E aí, quando nós lemos Allan Kardec, o que nós vemos? Que o esquecimento da vida passada é uma bênção para nós. Essas historinhas que nós temos aqui, essa última, ela é bonitinha e tal, né? E ela pode nos servir para exemplificar os vários tipos de reencontros que nós temos, tá? Ali reencontrou como pai e filha, mas se tornaram marido e mulher. E assim são todas as nossas vidas que nós podemos concluir. As outras histórias, elas, aparentemente, para eles, não tem muito significado. Como assim? Para que uma pessoa vai nascer de novo e reconhecer a família? Veja, qual é a bênção que nós temos na reencarnação? O esquecimento. Várias dessas histórias, crianças ficaram com traumas. Porque as famílias, duas famílias queriam a mesma criança. Não, mas ela foi minha filha na outra vida, eu quero que ela viva comigo. Para que isso? Vocês percebem qual foi a inteligência divina em nos dar esse esquecimento? É para isso. Porque nós nascemos naquela vida,
Porque nós tínhamos um propósito com aquela família, com aqueles pais. Acabou o nosso tempo. Agora nós pertencemos a uma outra família de sangue. E é nessa família que nós vamos reerguer o nosso pedestal, o nosso prédio, né? É aqui que nós vamos crescer. Lá eu já fiz o que tinha que fazer. Talvez eu tenha desencarnado lá como exemplo para mostrar para os pais a tolerância, a fé, a humildade, o valor da vida, né? Eu, por exemplo, tive 3 irmãos que desencarnaram em 3 meses. 90 dias morreram os 3 irmãos. Eu não conheci, que foi na década de 50. Mas eu tenho quase certeza que eu sou uma reencarnação num deles. Minha irmã é de outro. Por quê? Porque não tinha o ambiente propício para nós estarmos. E quando os pais tiveram condições, e aí os espíritos, vocês querem voltar? Quero. Aí nós voltamos. É assim que acontece. Percebe? Então, dá a impressão que, para que as pessoas que não têm essa visão, fica uma coisa... Então é isso, nasce e vai lá brigar, para quê? Não, por isso é que essas lembranças, né, elas vêm aos poucos. O livro fala de alguns personagens importantes que demonstraram a importância da reencarnação. De todos eles, né, eu acho que o mais ilustre foi um dos mais ricos do mundo, que criou praticamente o automóvel, né? Se ele não inventou o automóvel, ele inventou a linha de produção, que antigamente fazia automóvel, aquele fazendeiro que é um automóvel ia lá fazia, né? Era assim, por unidade. Aí o Henry Ford, ele criou a linha de produção. E esse Henry Ford, ele diz o seguinte: eu não nasci gênio, eu não nasci com essa inteligência, eu não nasci com esse poder todo. Isso veio para mim de várias vidas. E hoje, eu, graças a Deus, consegui unir o útil ao agradável. Olha, ouvir isso de uma pessoa desse gabarito, para nós, é como um reforço para a importância da reencarnação. Então, as nossas habilidades, todos os nossos conhecimentos, vão se somando, até que um dia nós possamos fazer bom uso para aumentar, né, a sociedade, para criar emprego como ele criou, e tantas outras coisas, progresso da sociedade, do mundo como um todo. É nesse sentido que Deus conta conosco, e é para isso que nós devemos reconhecer a importância dessa nossa vida, que é apenas uma, e que nós teremos tantas outras quanto nós precisamos. Tá bom, pessoal? É isso. Obrigado.